Olá, você já percebeu que é possível continuar frequentando a igreja e continuar servindo em unidade com os irmãos de fé, e ainda assim está cansado, abatido? Hoje nós vamos tratar sobre esse assunto de algo silencioso que vai minando a nossa vida. É muito comum o cansaço espiritual. Fique ligado. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Olá, seja bem-vindo ao nosso Café e Fé. Mais uma vez você conosco. O texto que nós iremos refletir hoje da Palavra de Deus é Provérbios 18:14. O espírito do homem o sustém na enfermidade, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Olhe bem isso, que é muito importante. Podemos enfrentar enfermidades, crises, perdas, quando há vigor no nosso espírito. Mas quando o espírito está abatido, até as pequenas coisas se tornam pesadas. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui hoje o irmão Márcio Frois, amigo, companheiro de jornada. Obrigado pela sua presença, Márcio. Muito obrigado, pastor, pelo convite de estar novamente com vocês. Eu quero desejar um bom dia aos espectadores que nos acompanham no programa Café e Fé. Prepare o seu cafezinho aí, porque o nosso está começando e já já a gente volta. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Eu tenho lido um livro de um filósofo coreano que está radicado na Alemanha, o Byung-Chul Han, que ele chamou o nosso tempo de sociedade do cansaço. Uma época em que o ser humano não é mais oprimido por senhores externos, senhores de escravos, mas por si mesmos. Ele é o seu próprio carrasco, muito exigente. Exaustão não vem mais da escravidão do trabalho, ela vem exatamente da performance, a ditadura da performance. Nós somos obrigados a ser positivos, produtivos, eficientes, relevantes, sempre buscando o like, e nós morremos aos poucos por dentro. E isso também acontece em nossa vida espiritual, com cobrança, com legalismo e principalmente por desviar os nossos olhos do alvo,
que é Cristo. Mas uma voz que rompe o ruído dessas exigências nos chama com ternura. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Que coisa maravilhosa. Nós vamos agora começar com o Márcio aqui sobre esse assunto. Márcio, qual é a diferença do cansaço espiritual do simples desânimo emocional? Pastor, o cansaço espiritual, ele tem como marca uma diminuição pelo interesse pelas coisas do Senhor, uma diminuição pelo interesse pela oração, pela leitura da palavra, pelo congregar com os irmãos, não é? Uma diminuição da expectativa da própria volta de Cristo. Porém, a bem da verdade, é bom que se entenda que, teologicamente falando, o ser humano ele é classificado como corpo, alma e espírito. Mas essa distinção ela é muitas vezes mais pedagógica, porque, na verdade, em qualquer que seja a área da existência humana, em que houver uma fadiga muito grande, todas as outras áreas serão afetadas. Uhum. Se eu estiver fisicamente debilitado, isso também irá afetar a qualidade da minha vida espiritual. Então, apesar de haver uma distinção, elas também há um intercâmbio entre elas. Nenhum de nós é apenas uma dessas coisas. Nós vivemos diante de Deus e dos homens na integralidade da pessoa humana. Então, você está dizendo que a pessoa que está na beira da lareira, ele está sendo aquecido, né? Sim. À medida em que ele se distancia da lareira, ele vai recebendo os efeitos da frigidez, da frieza, né? Então, o que vai gerar esse cansaço é, à medida que você sai de perto da palavra, da oração, da intimidade com os irmãos da igreja, isso aí vai gerar uma perda de energia, um cansaço. É por aí? Com certeza, pastor. E como o próprio versículo inicial que foi lido, ele diz, quando o espírito está abatido, todas as outras áreas do corpo serão afetadas. Quem o suportará? O texto diz, se torna algo praticamente insuportável. Veja o quão importante é nós mantermos uma boa qualidade de comunhão com Deus e com os irmãos através do reunir da igreja, da leitura da palavra e também das orações, não é? Nós concordamos com o filósofo de que nós vivemos numa sociedade cansada. E esse cansaço também é muito claro na vida da igreja. A gente percebe que os crentes hoje, os cristãos, eles estão exauridos, estão assim fragilizados. E uma das coisas aqui que a gente pode elencar como fonte desse cansaço seriam os pecados não confessados. Você acha que isso está certo? Com certeza. O próprio rei Davi, ele nos ensina isso, né? Enquanto eu calei, enquanto eu omiti, eu escondi o meu pecado, eu não confessei, o meu próprio corpo, ele sofreu consequências de grande fadiga. Não é? Enquanto eu calei o meu pecado, secaram-se os meus ossos. É um caso em que o cansaço espiritual afetou, inclusive, a área corpo, física. né? E a gente sabe que a medula óssea, que é produzida exatamente nossos ossos, ela é a responsável pela fabricação dos leucócitos, dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos e a nossa defesa. Agora, quando a gente esconde o pecado, né, o pecado que não é tratado com o Senhor, nem com o irmão a quem nós ofendemos ou com a igreja, isso aí vai trazer cansaço. Uma outra coisa que a gente observa aqui é o legalismo, não é? É verdade. Em contraponto, talvez, até podemos dizer, ao que foi dito anteriormente,
o legalismo, ou seja, uma dependência da prática da lei, de uma performance, de performar uma vida espiritual, ele também é uma fonte de grande fadiga, de grande cansaço. Os líderes religiosos nos tempos de Jesus, eles tinham esse costume, eles atavam fardos muito pesados, mas nem com o dedo eles se atreviam a mover. Mas é bom também lembrar, pastor, ainda no gancho do que o senhor falou anterior, que pecados todos nós cometemos, quer seja por ação, quer seja por omissão, quer seja por pensamento, né? O que vai gerar o cansaço é a omissão, é o pecado não tratado. E o legalismo é também pecado. Exatamente. Porque ele nega a suficiência de Cristo na obra redentora. Hoje a gente tem atendido muitas pessoas nos consultórios aí, eu tenho visto isso, que eles estão cansados de uma religiosidade que é um cabresto, que é uma coleira, que é um aprisionamento, onde os líderes estão realmente colocando esse fardo. Não era só no tempo de Jesus, não. Hoje, e há um povo cansado, porque eles são obrigados a fazer daquele jeito, e pesa isso demais. E isso que o senhor falou, nós podemos observar também que esse jamais foi o propósito do Senhor Jesus Cristo. Certamente. De um povo cansado espiritualmente, envolvido na multidão de exigências que as religiosidades elas trouxeram, né? Muito pelo contrário, Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Né? Talvez entre os telespectadores haja pessoas cansadas sem dúvida, espiritualmente. Sem dúvida. Esse cansaço ele é universal hoje. E o convite de Cristo se estende a nós e a todos os que estão acompanhando pela TV. Com certeza. Eu vejo aqui também uma outra coisa que gera cansaço, o Salmo 73, quando o salmista ele vai falar sobre essa questão. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade do perverso. Olha que coisa, a inveja é um motivo de subtração da energia, ela rouba a energia, ela traz um cansaço terrível, não? Com certeza. Uma vida que sempre está se comparando com os outros, uma pessoa que sempre deseja ser aquilo que não é e ter aquilo que não tem, ela não encontra descanso. Ela vai encontrar uma tristeza profunda no seu coração por não alcançar aquele objetivo e uma frustração muito grande por não ter essa capacidade e um cansaço enorme porque o esforço é absurdo. Então, a gente pode dizer que o pecado não confessado, o legalismo, a inveja, e uma outra coisa também que a gente observa é o ativismo, não é? Exatamente, pastor. Como o senhor já falou no início, né, nós vivemos uma geração que é baseada na performance, em muitas atividades, e por vezes nós vemos isso também acontecendo nas igrejas, não é? Eu tenho dito que é muito comum que numa igreja ou numa comunidade você tenha 10% dos irmãos que fazem 100% do trabalho. Por uma baixa adesão nas atividades da igreja por parte de parte da igreja, não é? Ficam sobrecarregados aqueles que decidiram participar. E por vezes nós vemos pessoas que, quando participam de algum ministério, participam de 3, 4, 5 ministérios diferentes. É muito comum a gente ver isso aí, Márcio. Sim. Pessoas que estão na igreja, mas sem ânimo, porque estão fazendo demais. Está correndo de um lado para o outro. Você se lembra da história da Marta e da Maria? Lembro muito né? bem. Aos pés de Jesus. A Marta criticando Maria porque ela não estava fazendo, ajudando ela lá, e Jesus disse: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. Sim. E quantas coisas são necessárias? Apenas uma. E Maria escolheu a boa parte. A boa parte. Isso é tremenda essa questão.
E você aí em casa? Já sentiu assim? Você já se sentiu cansado, já se sentiu exaurido com tanta coisa, talvez com pecados ocultos, talvez com legalismo, talvez com inveja ou ativismo? Nós vamos voltar daqui a pouco para falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Nesse próximo bloco, nós vamos mexer um pouco sobre como a gente pode também ser liberto deste cansaço. Já já a gente volta. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Então, muitas pessoas acham que o cristão verdadeiro vive numa alegria ad eternum. E, por outro lado, é verdade que ele foi justificado, que ele foi regenerado, que ele tem essa possibilidade da alegria. Só que nós habitamos um corpo caído, num mundo caído. E temos uma natureza terrena sujeita às questões desta vida, né? Eu tenho aqui um livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que é chamado de Depressão Espiritual. E ele comenta nesse livro como as pessoas estão doentes, caídas. Ele era um médico. Foi médico do rei, o pai da Elizabeth II, e ele depois se tornou pastor. E também o John Piper escreveu sobre essa questão num livro dele que é Força em Meio à Escuridão, que mostra como nós estamos vivendo num mundo realmente que exaure, que cansa. E vamos falar um pouquinho sobre a cura? Eu tenho um texto aqui, antes de você falar um comentário, que é Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3, quando ele diz, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono da majestade de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Esse esgotamento que nasce do desvio do olhar. Márcio, o que significa na prática esse olhar firmemente para Jesus? O que significa o desviar esse olhar? Esses dois versículos que o senhor comentou agora, eles apresentam basicamente a mesma verdade falado de maneiras diferentes. No primeiro ele diz olhar atentamente, depois ele diz considerai, né? Considerar atentamente é você não desviar o foco daquele que é o foco da nossa vida. O próprio Jesus, o texto diz, que ele suportou tamanha adversidade. Que adversidade? A cruz, os opositores, a ignomínia. E o próprio Senhor Jesus, ele experimentou o cansaço espiritual. Então, olhando para ele, para o que ele fez, para o que ele é, e considerando que ele é a força, dele vem a força para suportar as adversidades da vida, eu sou fortalecido. Certamente. Ele me dá a missão, ele me capacita, ele me sustenta e ele é o meu alvo. A distração com as coisas dessa vida
pastor, ela é fatal nesse processo do cansaço espiritual. Eu vejo assim que quando você tira Cristo do centro da igreja, e hoje as igrejas estão muito focadas em autoajuda, nesses movimentos de personal espiritual, Coach espiritual. coach, né? E o que tem acontecido é que há uma estenia, uma fraqueza, um enfraquecimento profundo das pessoas. Elas não estão olhando para Jesus, mas em Cristo nossa presença se torna simples, segura, agradável, não é verdade? Ouvindo mais do que exigindo que sejamos ouvidos. Para sermos beneficiados por esse trabalhar de Cristo, essa obra de Cristo em nossas vidas, entendo que a primeira coisa, pastor, é nós não negarmos a realidade, né? Nenhum de nós aqui que está aqui presente, e nem os telespectadores, está isento de sofrer com o cansaço espiritual. Todos nós somos sujeitos a isso. E quando nós negamos esta realidade, se torna impossível de nós sermos tratados. Certamente. Né? Então, há um texto que ilustra, um texto na Bíblia, de Êxodo capítulo 17, verso 8. Eu vou ler e vou aplicar em comunhão com o texto de Hebreus 12, 2 e 3. A palavra de Deus diz o seguinte, Êxodo 17, de 8 em diante. Então veio Amaleque, e pelejou contra Israel e Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Esse homem, ele estava com o bordão de Deus, ele estava autorizado por Deus. A obra era do Senhor, porém, mesmo na obra do Senhor, você pode ficar cansado, querido. Uhum. Né? Continuando, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia a Amaleque. Na medida, então, que Moisés tinha forças físicas, ele levava a mão, o exército de Israel prevalecia na guerra. Quando ele se cansava, eles começavam a perder durante aquele período de peleja. Mas olha que interessante. o levantar a mão ele estava fazendo uma espécie de buscar do céu o poder que vinha do céu, mas ele cansava e abaixava a mão, né? Sim. Qualquer um de nós pode ficar cansado. Uhum. Moisés era um homem sujeito às mesmas dificuldades que nós. Sim. Porém, ele não estava sozinho. Veja que maravilhoso. No verso 12 diz assim, ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos. Pastor Glênio, que pedra é essa? Não tenha dúvida. Essa é a rocha de esquina, a pedra de esquina. Essa é a rocha que os construtores rejeitaram. É Cristo, porque não tem lugar melhor para se assentar do que nessa rocha. Meu irmão, se você que está me ouvindo agora estiver cansado, saiba que você encontrará descanso, propósito, capacitação e o foco da sua vida na pedra que é Cristo. A pedra é Cristo. Exatamente. Porém, o texto nos mostra que mesmo assentados em Cristo, mesmo com o bordão, nós ainda podemos estar cansados. Então entra um segundo elemento. Os irmãos de fé, no caso aqui Arão e Hur, que lhe ajudaram Moisés a manter a mão de pé. Uhum. Não é? Quando a mão pesava, esses irmãos, eles vinham e ajudavam a levantar as mãos. Nós mesmo estando apoiados em Cristo, nós precisamos uns dos outros. Não que Cristo não seja suficiente, mas é porque Ele mesmo assim determinou que nós tivéssemos, através da comunhão dos santos, na vida de comunidade, na vida em igreja. Né? Eu preciso do pastor Glênio. Ele precisa eu preciso de você. Amém.
E nós precisamos uns dos outros, sustentados na rocha que é Cristo, e com o suporte uns dos outros, nós iremos prevalecer nas batalhas da vida. Essa é a promessa do texto. E isso aconteceu já comigo no passado. Eu tive um cansaço aí nos anos de 2015, 2016, que foi uma coisa impressionante. Eu pensava que eu ia desfalecer, mas um grupo de irmãos veio e me abraçou. E eu tive um médico, um amigo querido lá de Curitiba, Dr. Edgar. Ele vinha de lá para me ajudar, porque o meu cortisol foi lá para cima e eu estava num cansaço extremo. E foram aqueles irmãos que levantaram as minhas mãos e me deram apoio, graças ao Senhor, porque nós temos na igreja um elemento que ajuda demais, né? Então, estamos sentados na rocha, mas também temos a companhia dos santos, né? É verdade, pastor. E esse texto, tanto o texto como o testemunho que o senhor acabou de dar, ele joga por terra qualquer pretensão de vida espiritual sozinha, solitária. Nós até podemos ter períodos curtos de solidão, de solitude, por uma razão ou por outra, por vezes você está fora do convívio, às vezes você viajou por um motivo ou por outro, mas isso é por um período curto. Nós precisamos uns dos outros. E foi o próprio Senhor que assim determinou que fosse. Não fique aí retido no isolamento da sua casa. Procure a sua igreja, esteja na sua igreja, tenha comunhão com seus irmãos. E o foco é Cristo. Cristo e Cristo e Cristo, né? Mas também a igreja, a importância de você participar da igreja. O Senhor Jesus, ele disse para aquelas pessoas cansadas, ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando ele diz tomai o meu jugo, eu entendo que o jugo dele é a cruz, porque nela nós morremos para nós e ressuscitamos para uma nova vida. Uma palavrinha curta para despedir aqui. Vocês que nos ouvem, nós queremos deixar muito claro que o descanso, a cura para o cansaço espiritual está numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E este mesmo Jesus Cristo, ele determinou que nós tivéssemos na comunhão dos santos o sustento da vida uns dos outros. Nessa mutualidade, o nome do Senhor é glorificado, pessoas são edificadas e o Evangelho ele também se propaga pelo mundo afora. Você quer esse descanso? Só em Cristo. Obrigado, Márcio, por sua presença aqui conosco. E eu quero encontrar com você outras oportunidades para tomarmos o nosso cafezinho. E receba o nosso abraço, aquele abraço de sempre, de coração para coração. Até a próxima. Editora Vale Estreito. A Editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Conheça mais a Editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição.
Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar.